Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo semanal do Vem Segue-me. E essas impressões, os sentimentos do espírito, às vezes são muito fortes. Quando nós lemos as escrituras, quando nós buscamos analisar e procuramos aplicar na nossa vida. No sábado passado, eu tive a oportunidade de me reunir com alguns ex-missionários da Missão São Paulo Norte, com meu ex-presidente de missão e a sua esposa. Eles estão terminando uma outra missão no Brasil e nós fomos lá nos despedir. E que maravilhoso foi aquele momento de encontrar amigos queridos, alguns que eu conhecia, outros amigos que eu fiz, e escutar o presidente e a Sister Shipman. E eles falaram para nós e as suas palavras foram como de um pai amoroso, que relembra quem somos, que relembra do nosso potencial divino, que fala da expiação de Cristo, que todos nós precisamos em nossas vidas. Eles falaram tantas coisas, mas entre as coisas que eles falaram sobre Cristo e a importância de centrar Cristo na nossa vida, de seguir o que o profeta tem dito e de fazer o estudo das Escrituras, de estudar o Vem Segue-me. Enquanto eles falavam, eu só ficava realmente pensando na importância do que eles estavam nos dizendo e por que eles estavam nos dizendo exatamente, né, essa receita para que a gente fique firme no Evangelho e para que a gente aumente o nosso testemunho do Salvador e consiga assim segurar na barra de ferro, perseverar até o fim. Bom, entre testemunhos, lágrimas, abraços, depois nós fomos almoçar e à tarde nós tivemos uma sessão no templo. E que maravilhoso foi chegar na sala celestial e ser abraçada. Abraçar o meu presidente de missão e a sua esposa. Eu senti como eles estavam frágeis, já idosos, sempre foram bem magrinhos. Então, quando eu abracei, era aquela sensação de que pareciam que iam se quebrar. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti envolvida em um abraço tão forte. Eles estavam tão iluminados. Eram gigantes espirituais. Foi uma experiência muito sagrada, muito especial. E o sentimento de que um dia, se nós formos fiéis, poderemos encontrar muitas outras pessoas queridas e receber muitos abraços iluminados do outro lado. Ser envolvidos por esse braço de amor. Imagina um abraço do Salvador. E quando eu estava estudando durante a semana, me veio essa sensação. A sensação do abraço do Salvador. A sensação do seu amor, a sensação da sua missão, da sua vida que foi tão curta, mas que foi tão intensa e que nos ensinou tanto, 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 tanto. E nessa designação da semana, de João 7 a 10, gente, já comecei chorando hoje, né? Se não, sim fica difícil, né, gente? Mas nessa designação, é muito interessante as tantas verdades, porque nós sabemos que o livro de João ele tem muitos detalhes e tem muitas histórias, inclusive, que não está nos outros livros. E a gente vê nessa semana tanta coisa que seria impossível falar tudo num único vídeo. Mas eu vou falar aquilo, eu vou te contar aquilo que mais me tocou. Né? Uma das coisas que me tocou foi pensar um pouco nesse contexto, o próprio Salvador declarando a missão dele, declarando ele como o Filho de Deus, né? Depois de todos os milagres que ele já estava realizando, né? De pessoas que ele vivificou dos mortos, de todas as curas, mesmo assim o povo estava dividido.
Havia aqueles que acreditavam nele e havia aqueles que diziam: não, esse é um endemoniado, esse é um enganador. Ou seja, as pessoas tinham as suas próprias impressões, concepções e liberdade para escolher no que queria acreditar. E a gente vê que estava aí, o que estava acontecendo nessa época eram festas, né? Primeiro, a gente tem uma festa que antecede a festa do tabernáculo, que era a festa do dia da expiação, onde um sacerdote no templo, um sumo sacerdote, pegava lá 2 cordeiros, ele sacrificava como um simbolismo, né, do cordeiro sem mácula, limpo, que expiaria os pecados do mundo. Então, aqueles cordeiros simbolizavam a própria expiação de todo o povo. Havia um simbolismo aí da expiação de Cristo, e que depois dessa festa, do dia da expiação, já começava a festa do tabernáculo, que era essa festa grande de 7 dias, que muitos dos judeus levavam seus tabernáculos, né, suas barracas, e armavam aí nos arredores, perto do templo. E nessa festa, eles comemoravam, eles agradeciam a libertação dos judeus que conseguiram sair do Egito, os 40 anos que passaram no deserto e que o Senhor esteve com eles. Então esse era o simbolismo da festa. Então muitos iam a Jerusalém para comemorar esses dias. Então estava aí essa festa do tabernáculo, e diz que Cristo, ele foi ao templo, já estava metade da festa, devia ser entre o 3º e 4º dia, e ele estava lá ensinando no templo. E à medida que ele ensinava, aqueles, vamos dizer, estudiosos das Escrituras, eles se surpreendiam e diziam: mas quem é esse? Né? Quem é esse? Como esse homem aprendeu tudo isso? De onde ele veio? E Cristo aproveitava para declarar a sua missão. E dizia que a doutrina que ele ensinava não era dele, mas era a doutrina do Pai. E que se alguém quisesse saber por si mesmo se essa doutrina era verdadeira, deveria colocá-la em prática, deveria fazer e depois saberia. Então é interessante porque nós conhecemos a doutrina de Cristo e sabemos que é exatamente assim que funciona. Eu só vou ter um testemunho da lei do dízimo quando eu pagar o dízimo. Eu só vou ter um testemunho do dia do Senhor quando eu guardar o dia do Senhor. É à medida que eu coloco em prática a doutrina de Cristo que eu fortaleço o meu testemunho e sei por mim mesmo que ela é verdadeira. Eu só vou saber que Cristo é o Filho de Deus, lendo as Escrituras, analisando a sua vida, me aproximando dele. É só assim, fazendo o que ele disse, que eu vou fortalecer o meu testemunho e vou ter um testemunho dele. Então as pessoas se maravilhavam muito com essa doutrina que Cristo ensinava. E claro, eles já procuravam que ele entrasse em contradição, que ele dissesse alguma coisa que não deveria dizer, para que o prendessem, para o matar. E Cristo sabia disso. E Cristo dizia abertamente o que estava no coração deles: por que vós tentais matar-me? E eles diziam: estáis endemoniados? Ninguém aqui procura te matar. Mas Cristo já sabia disso. Então, eles poderiam ter tudo isso como mais um testemunho do Salvador. Mas não. Quando Nicodemos, né, aquele que a gente viu lá, quando Nicodemos procurou Cristo tempos antes, procurando saber como um homem poderia nascer de novo, e de como essa conversão ela é gradual, e nesse momento Nicodemos, que já havia aí se convertido como um discípulo de Cristo e que já dá sinais disso, e ele vê, né, esses homens conspirando e querendo prender, e o Salvador, ele diz, né, mas como é que vocês procuram prender um homem sem saber o que ele ensina e sem ver suas obras? E aí eles dizem: vós também sois discípulos desse Nazareno, desse Galileu?
Ou seja, você deveria ler as Escrituras, deveria examinar as Escrituras, né, que não tem nada boa vindo de Nazaré. Até porque as Escrituras diziam, gente, que o Cristo nasceria em Belém. Mas eles ignoravam isso. Eles não sabiam do nascimento de Cristo em Belém. Né? Porque Cristo cresceu em Nazaré. Então, e olha como eles insultavam Nicodemos, que também era um estudioso das Escrituras, dizendo, examina as Escrituras, estuda, vai estudar. E eu fiquei pensando sobre essa cegueira espiritual, sobre o Cristo que estava entre os homens, que eles tiveram oportunidade de ver e eles não conseguiam perceber. E a pergunta é, e se nós estivéssemos aí? Será que teríamos conseguido identificar Jesus como o Cristo? Será que teríamos acreditado nele? Ou teríamos simplesmente cegado os olhos, endurecido o coração e ter sido mais um acusador do Salvador do mundo? É impressionante o ministério do Salvador, é impressionante esses capítulos, porque a gente vê como a todo momento eles tentaram de tudo, né? Tentaram de tudo. E eu achei muito lindo quando já era comum, no último dia de festa, eles fazerem assim cerimônias sagradas de agradecimento e júbilo. Então, né, uma dessas cerimônias sagradas, ia o sacerdote até o tanque de Siloé, pegava das águas desse tanque, que eram milagrosas, pegavam essas águas e colocavam em uma jarra de ouro. E eles levavam de volta ao templo. E ali, essas águas que simbolizavam as águas vivas, né, eram aclamadas pelo povo. Era um momento de júbilo, de gratidão. E Cristo está aí nesse momento. E aí ele se declara como a água viva, como aquele que tivesse sede podia ir até ele. E que essa pessoa que fosse até ele, que acreditasse nele, ela teria dentro de si, né, esse fluir das águas vivas que nunca se acabaria. Quando acaba a festa, uma certa ocasião, Cristo está no pátio do templo, mas a cidade ainda está toda iluminada. Aquele final de festa que a decoração ainda não foi tirada. Então, muitas luzes. E Cristo olha para aquelas luzes e diz, eu sou a luz do mundo. E eu fiquei pensando, gente, os judeus, né, aquelas pessoas, eles procuravam viver os seus rituais, eles vivenciavam com intensidade as suas festas, mas eles não conseguiam compreender o significado maior que estavam nas suas festas. Eles não conseguiam ver a verdadeira luz, eles não conseguiam ver a verdadeira água viva. E eu fiquei pensando, será que isso acontece hoje em dia? Nas nossas festas, nós temos a Páscoa, por exemplo, e ouvimos o profeta falar sobre a época mais importante do ano, comemorar a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Quantos de nós passamos pela Páscoa e ela simboliza somente a ceia, a mesa farta, os parentes, a família, e esquecemos do significado maior. Quantos no mundo têm apenas um feriadão para esticar, para ir à praia, e esquecem do significado? Ou seja, nós não somos diferentes desse povo, dessa época. E aí a gente vê que, passado esse momento, Cristo no pátio do templo, chegam lá. Novamente, dessa vez, trazem uma mulher que foi pega em adultério. E eles levam para Cristo e dizem, olha, a lei de Moisés diz que deve apedrejá-la. Essa mulher foi pega no ato. E vós que dizeis? Então, nesse momento, parece que Cristo ele não dá muita atenção, pois ele começa a escrever na areia, parece que finge nem escutar, mas eles pressionam.
E aí é interessante a gente entender o contexto, porque a lei de Moisés dizia que as pessoas que foram pegas em adultérios deviam ser apedrejadas até a morte. Mas não era só a mulher, era o homem também. Mas por que eles não levaram o homem? Só levaram a mulher? E aí entra a encruzilhada, porque a lei havia sido mudada, pelo menos a lei dos judeus e os romanos. Para os romanos o adultério já não era um pecado capital, que levava à morte. Para os judeus também havia sido abolida, né, essa condenação. Então, se ele dissesse que a mulher deveria ser condenada, ele poderia ser acusado de estar desobedecendo tanto as leis judias quanto as leis romanas. Mas, se ele dissesse que essa mulher estaria perdoada, ele estaria desobedecendo a lei de Moisés. Então, olha a decisão difícil. E é nesse momento quando o Salvador simplesmente diz, né, para eles, porque os acusadores, a lei dizia o seguinte, os acusadores é que devem começar apedrejando. Então Cristo usa a própria lei e diz para eles, se algum de vós não tens pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, vocês que são os acusadores, que são as testemunhas, vão lá e atirem a primeira pedra. Mas a consciência deles não deixou. Pesou a consciência. Gente, que poderosa é a consciência. E eles se foram. Se foram e deixou a mulher sozinha com Cristo, a mulher já arrependida. E nesse momento, Cristo diz, onde estão os teus acusadores? Né? Foram embora todos? E ele diz, não sou eu que vou te condenar. Vai e não peques mais. Esse momento é um momento também muito simbólico da própria expiação de Cristo, dessa festa da expiação que eles haviam comemorado dias antes, mas que pareciam não compreender. Até porque na lei de Moisés também falava sobre a misericórdia. Então, gente, nesse momento, o próprio Salvador, como o Cordeiro de Deus, sem manchas, ele perdoa aquela mulher e dá uma segunda chance para ela. Vai e não peques mais, recomece a sua vida. Esse poder sagrado que existe do arrependimento sincero e da expiação, esse poder purificador que limpa as nossas vidas. Cristo, o Salvador do mundo, o que expiou os nossos pecados. E ele demonstrou isso a todo momento. Cristo, a luz do mundo. Cristo, a água viva. Cristo, o Filho de Deus. E ele mesmo dizia, né, e ele dava testemunho disso. E dizia que por duas testemunhas se poderia saber a verdade. E ele era uma testemunha, o pai era outra testemunha. Essa era a lei dos judeus e é até hoje. Os judeus usam duas testemunhas para que algo, né, seja comprovado como verdade. E a gente vê isso também no Evangelho, como as duas testemunhas, pelo menos, foram usadas, né, foram chamadas em diversos momentos, tanto na restauração do Evangelho, nas placas do livro de Mórmon, em diversas situações. Porque é assim que o Senhor trabalha. Então Cristo, ele estava sempre ali, andando de acordo com a lei. Mas eles não queriam saber, eles queriam encontrar a todo custo uma maneira de incriminá-lo. E eles não conseguiam compreender essa sabedoria, né? Todas essas coisas que Cristo fazia, eles não podiam crer. E outra situação que me chamou muita atenção foi a do cego que era um pedinte, que pedia esmolas, que devia ser conhecido, popular, entre do povo, era um cego de nascença. E quando Cristo está com seus discípulos, encontra esse cego pedindo esmolas. E os discípulos aproveitam para querer aprender. E diz, mestre, nos ensina, quem foi que pecou, ele ou seus pais? E nesse momento o Salvador diz, não, nenhum deles, nem pecou ele, nem pecou seu pai, mas para que as maravilhas de Deus se cumpram. Né? Por isso as coisas acontecem.
E a gente vê implícito aí a questão da pré-existência. Os discípulos já tinham sido ensinados sobre a pré-existência, sobre uma vida anterior. E que todos nós sabemos que estivemos lá um dia. Então esse homem recebeu seu corpo mortal e nesse tabernáculo ele nasceu cego de nascença. Então é o momento quando Cristo vai lá, cospe no chão, na lama, faz um lodo e toca o seu olho, né, com aquela mistura e o cura. E vai lá e diz, vai no tanque de Siloé e se lava. E quando o homem fez isso, ele estava vendo. E logo a notícia se espalhou. Então o que é que fazem? Pegam esse homem e vamos lá para o interrogatório. E é muito interessante, gente, porque são muitas as etapas, né? E eles vão lá e chamam um homem e dizem, olha, nós queremos saber como é que foi, e o homem relata toda a cura, e diz, agora nós queremos saber o que é que você pensa desse homem. E ele diz, penso que é profeta. E os homens vão lá e liberam, né, o cego, aquele ex-cego, mas ficam preocupados, porque ele poderia, com essa notícia dessa cura de um cego de nascença, se espalhar ainda mais e Cristo ter mais adeptos, mais seguidores. Então eles começam a pensar, será que o homem não fingiu que era cego? Será que é verdade que era um cego de nascença? Vamos chamar os seus pais, vamos chamar os pais, porque talvez o homem tenha mentido. E aí quando chama os pais do homem, os pais vão lá e dizem, olha, ele é realmente cego de nascença, ele já nasceu dessa maneira. E aí eles vão tentar falar com que os homens falem, né? O que é que eles pensam sobre Jesus. Mas os pais sabiam que qualquer palavra que eles dissessem, qualquer pessoa que assumisse abertamente que Jesus era o Cristo, seria excomungado da comunidade, da sinagoga. Então os homens dizem, olha, o meu filho é adulto, vai lá e pergunta para ele. Então eles chamam de novo o homem que foi cego para novamente fazer perguntas. Então é impressionante, porque eu fiz umas anotações aqui, deixa eu ver se eu acho. Quando o cego, né, é inquirido outra vez, pela segunda vez, e disse para ele, olha, você vai dar glória a Deus, porque nós sabemos que o homem que te curou é um pecador. E aí o cego diz para eles, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Gente, que alegria deve ter sido para esse cego. Agora ele via. E aí eles pediram que eles repetissem toda a história de novo. E o cego vai lá e diz, olha, vocês não me ouvem, vocês não querem ouvir outra vez essa história. Por quê? Vocês querem se tornar discípulos dele? E o homem, eles ficam furiosos. E aí eles dizem, discípulos, né? Discípulo dele seja você, seja tu. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E aí o mendigo diz, mas nisto está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e ele me abriu os olhos. E ele presta um testemunho, né, de que Deus, ele não ouve a pecadores, que se esse homem o curou, é um homem de Deus. E aí eles ficam furiosos, expulsam, excomungam injustamente o cego da sinagoga. E Jesus, sabendo disso, ele foi ter com o cego, e ele encontra com o cego e diz, olha, vós, né, crês tu no Filho de Deus? E ele diz, quem é ele, Senhor? E ele diz, tu já os tens visto, é aquele que fala contigo agora. E aquele homem que havia sido cego vai lá e adora o Salvador. E Cristo diz que uma das coisas, das missões dele, do propósito dele, é que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E sobre isso, alguns fariseus perguntaram a Cristo, também somos cegos? E Cristo diz, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Olha que interessante. Olha que interessante, porque a gente vê gradativamente o testemunho do cego crescer. De profeta ao Filho de Deus, ao Cristo, ao Salvador do mundo. Ele presta testemunho disso, ele o adora.
Precisamos aumentar o nosso testemunho do Salvador. E precisamos aprender a ver, que não sejamos cegos. Tem muitos cegos no mundo. Muitas pessoas hoje que não veem. Cristo expiou por nossos pecados. Cristo nos salvou. O seu evangelho foi restaurado. Mas são muitos que estão cegos. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos ter sempre os olhos abertos e para que tenhamos o desejo de sempre ser melhores. E um dia, retornar à sua presença e receber aquele abraço celestial e poder adorá-lo. Que o Senhor abençoe todos nós. Tchau, gente. Emocionante, né? Tchau, tchau.